Uma boa noite a todos. O tema que eu escolhi hoje para que a gente possa conversar um pouco, é a questão da Páscoa e de Jesus. Páscoa é essa data que se aproxima. Mas, em todas as minhas exposições, o meu perfil é sempre de buscar conversar com todos sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida, que a gente tem, enfim, enfrentado, esse planeta, todas as dificuldades, porque, como eu costumo dizer, eu estudo a doutrina espírita há 17 anos, mas se eu não colocar nada daquilo que eu estudar, o que eu já estudei em prática, não vai me servir de nada. E o Evangelho realmente transforma a vida de todos nós, de todos aqueles que têm um contato, mas ele só vai haver uma transformação realmente se a gente começar a procurar viver esse Evangelho. Então, dentro da questão da Páscoa, na visão da doutrina espírita, nós sabemos que a Páscoa ela é uma tradição judaica, não é uma tradição cristã. O cristão, lá no século III, mais ou menos, é que ele adotou esse modelo que hoje a gente tem. Mas no Êxodo, no livro antigo da Bíblia, e no trecho do Êxodo, diz que deveria se fazer esse jejum, deveria se fazer essa homenagem, vamos dizer assim, e lá está escrito que deveria-se, durante 3 dias, se comer o pão sem fermento. Então aí a gente já vê da onde vem mais ou menos um pouco essa tradição de, por exemplo, não se comer carne na sexta-feira santa. Por volta do ano 360 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, que foi definido tantas coisas, e tantas coisas que não foram tão boas assim, quem ainda não teve a oportunidade de estudar dentro da doutrina, estude um pouco sobre essa questão, que é muito interessante. Dentro desse concílio também foi definido que a Páscoa judaico-cristã agora, ela seria comemorada sempre no primeiro domingo depois do equinócio do outono, aquele, para nós, outono, no norte do mundo, a primavera. Então, por isso que não tem uma data fixa a Páscoa. Ela é conforme o calendário lunar, e essa questão dos equinócios. Essa data sempre cai lá por 20, 21 de março, 25 de março, vai depender do ano. Então, primeiro domingo depois dessa data, normalmente é comemorada a Páscoa. Aqui no Brasil a gente fala 40 dias depois do Carnaval. Então, por aí a gente já vê que não é uma coisa boa, porque o Carnaval a gente sabe que não tem nada a ver com Jesus. Então, por que atrelar uma data de se comemorar alguma coisa de Jesus ao Carnaval? Mas eu só dei essa pincelada para que a gente possa ter uma ideia de onde surgiu essa tradição da Sexta-feira Santa, da Semana Santa, do Domingo de Páscoa. Mas a doutrina espírita tem uma outra visão sobre isso tudo. Eu me recordo que há muitos anos atrás eu fui fazer uma viagem com um casal amigo e foi num feriado de Páscoa. Tipo esse que vai ter esse ano agora, um feriado bem comprido. Me recordo que aquela vez caiu igual agora, só que caiu na quinta, sexta, sábado, domingo. Então na quarta-feira a gente foi viajar. E a gente foi para uma cidade e tal, e chegou na sexta-feira, eles já me conheciam, e eu nunca tive essa questão de não comer carne na sexta-feira santa, desde quando eu era pequenininho, nunca tive isso. E chegou lá no dia tal, ele já me conhece, sabe que para mim é um dia normal no aspecto da alimentação. E eles não comem carne em hipótese nenhuma, mas eles fazem uso da bebida alcoólica. Então a gente começa a refletir, adianta eu ter uma tradição que no fundo tem uma ideia boa, que seria um dia de jejuar, um dia de se voltar para dentro de si, de se melhorar, de buscar os seus pensamentos, mas acompanhado da bebida alcoólica? Será que vai ser um bom dia de jejum? Será que isso nós vamos homenagear a Jesus tomando esse tipo de atitude? Então, meus irmãos, a Sexta-feira Santa, ela hoje nada mais é do que uma tradição, nada mais do que isso. Que as pessoas deixam de comer carne, mas fazem uso indiscriminado de qualquer outra coisa.
Dentro dessa questão da carne, que não é só o nosso tema de hoje, mas Emmanuel foi claro no livro Consolador, na questão 129, que nós não devemos nos alimentar de carne. E eu tenho, onde passado, nesses anos, pessoas me questionam, Juliano, mas lá no livro dos Espíritos diz que a gente pode se alimentar de carne. Sim, questão 723. Só que no finalzinho da resposta da questão, os Espíritos dizem o seguinte: ele deve, pois, se alimentar segundo exige sua organização. Lá por volta de 1850, realmente deveria todos se alimentar de carne. Mas será que hoje ainda é necessário? Será que se hoje nós decidirmos ter uma alimentação balanceada e não nos alimentarmos de carne, nós vamos perecer, vamos ficar fracos, doentes? Não. Há várias pessoas aí provando, né, que são vegetarianos, estão aí saudáveis. Então, a questão da carne na Sexta-feira Santa seria válido realmente. A gente se abster daquele dia, né, de não absorver a proteína animal, que a gente sabe que traz uma série de energias do próprio animal vivo junto. E quem vos fala é carnívoro. Mas eu tenho a consciência que num futuro não muito longe, nós vamos aos poucos sim deixar de se alimentar de carne. Mas o nosso foco hoje é Jesus, né? Se a tradição diz que eu não devo comer carne na Sexta-feira Santa, e que é um dia de jejum para dentro de nós, não para fora, para buscarmos, né, encontrar respostas para as nossas dificuldades, para os nossos sofrimentos, então que façamos esse período de reflexão, mas não nos importando com o prato, mas sim com o nosso espírito. Que possamos refletir nesse período, mas não só nesse período, a verdadeira mensagem de Jesus. Eu vejo ainda muitas pessoas, às vezes, dizer que Jesus nos salvou, nos livrou dos nossos pecados, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Será que é tão simples assim? Será que por Jesus ter vindo ao planeta está tudo resolvido? Vamos pegar os jornais aí de hoje em dia para ver se está tudo realmente resolvido. Vamos pegar as notícias que estão na internet para ver se realmente está tudo resolvido. E mesmo nós, espíritas, né, estamos muitas vezes nos levando ou deixando levar pelo meio e estamos esquecendo dos ensinamentos dos espíritos. A maioria dos espíritos estão chegando ao mundo espiritual com dificuldades, estão morrendo, estão desencarnando mal, mesmo sendo espíritas. Então a reflexão, meus irmãos, que nós devemos fazer é que Jesus não morreu na cruz para nos salvar. Jesus é o governador espiritual e reencarnou aqui entre nós num esforço tremendo para poder habitar um corpo tão atrasado ainda para o desenvolvimento dele já. Muitos relatos dizem que ele se preparou 1000 anos para essa encarnação. E Jesus realmente salva, mas não através da cruz. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o que quer dizer eu sou o caminho? Sigamos o caminho dele. Os seus ensinamentos nós precisamos seguir. O seu evangelho nós precisamos seguir. O evangelho que o Cristo nos ensinou não é o evangelho de Jesus, é o evangelho universal. Em todos os planetas do universo, o evangelho é o mesmo. Porque a lei de causa e efeito, a lei do trabalho, a lei do amor, é uma lei divina, não muda. Só que é mais fácil, muitas vezes, nós dizer que Jesus nos salvou, então está tudo ok. Não está tudo ok. Como eu disse, é só nós abrirmos as páginas da internet que nós vamos ver que não está tudo ok. Então, meus irmãos, nesse caminho agora de Semana Santa, vamos esquecer a cruz.
Jesus foi crucificado porque ele foi condenado, obviamente injustamente, no período que ele foi julgado. E ele foi crucificado porque era a tradição da época, as pessoas que eram condenadas morrer crucificadas. Pedro, um tempo depois, também foi crucificado. E ainda pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque ele achava que não tinha o mérito de ser crucificado igual a Cristo. Se Jesus vivesse nos tempos de hoje, em alguns países, por exemplo, como os Estados Unidos, em alguns estados, ele morreria numa cadeira elétrica. E daí nós carregaríamos o símbolo da cadeira elétrica para nos salvar? É claro que não. Então Jesus sim transforma a vida das pessoas. Continua transformando mesmo 2000 anos depois da sua passagem. Mas através dos seus exemplos, não através da cruz. Eu vejo às vezes as pessoas apegadas àquelas horas que Jesus sofreu fisicamente, né? Bateram nele, machucaram o corpo físico dele e depois o pregaram, como se aquilo fosse o fim do Cristo. Meus irmãos, Jesus é o governador espiritual. Jesus curava as pessoas, e que todo mundo fala em milagres, e não era milagre nesse sentido. Jesus era o maior médico que passou por aqui, porque ele conhecia exatamente cada célula do corpo humano. Porque como ele curaria um cego se ele não soubesse como funciona exatamente o globo ocular? Cada célula, o que cada uma faz. É claro que ele conhecia. E através do seu magnetismo, ele sabia exatamente qual era a célula que estava com defeito. E ele apenas dava a ordem daquela célula para ela voltar a funcionar. Como ele curaria os leprosos se ele não conhecesse o bacilo de Hansen? Que é a hanseníase, que antigamente era lepra. Como é que ele ia curar o leproso se ele não sabia como a doença agia naquele corpo físico? Então, meus irmãos, é claro que Jesus sabia disso tudo. Ele nos ensinou tudo o que nós temos hoje. Grandes líderes de outras religiões, de outras denominações, reconhecem o tamanho moral do Cristo. Tanto que tudo é atacado no planeta, tudo, de alguma maneira, alguém tem uma maneira de atacar. Mas os preceitos evangélicos do bem e do amor é impossível ser atacado. Como é que alguém vai dizer, né, que a vida do Cristo, de ensinamento do bem, do amor e do perdão, é errada? Então, meus irmãos, nós temos que esquecer essa questão da cruz, da crucificação, da dor do Cristo. É claro que ele sofreu fisicamente naquelas poucas horas, mas aquilo para ele não era nada. Com uma ordem dele, ele teria se livrado daquilo tudo. Mas ele não quis. Ele quis dar um exemplo para todos nós. Desmond Tutu, que é um bispo anglicano, desencarnou, se eu não me engano, no ano passado. Ele era negro e viveu na África do Sul, na época do apartheid. Segregação racial feroz, preconceito feroz. Os negros não podiam entrar em um restaurante que fosse destinado aos brancos. Ele viveu isso lá. Então ele sabia o que era sofrimento. E esse bispo anglicano, ele foi em visita aos judeus, a Jerusalém, visitar o Museu do Holocausto. E na saída do museu existe um grande quadro onde as pessoas podem deixar uma mensagem. E ele deixou a mensagem que o Pai pudesse ensiná-los a perdoar. E aquilo virou notícia no mundo todo. O The New York Times, um dos jornais mais famosos do mundo, foram à África do Sul entrevistá-lo. E a primeira pergunta que o repórter fez, se ele não tinha vergonha de ter escrito aquilo. Como os judeus seriam capazes de perdoar?
o que houve. Desmond Tutu disse que ele não tinha vergonha, porque a quem a ele seguia tinha ensinado o perdão a ele. E não era um ensinamento de palavras, não era um ensinamento por escrito, era um ensinamento vivenciando. E quem ele seguia era o Cristo, que no momento de estar crucificado entre dois ladrões, disse o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, meus irmãos, esse é o Cristo da doutrina espírita. Não o crucificado, mas o que está vivo, está entre nós, trabalhando, com tantos e tantos espíritos do bem, que são os seus seguidores, que trabalham por amor, que trabalham pelo seu legado, pelo seu evangelho. E é esse Cristo que nós temos que reverenciar todos os dias. Mas por que não também na Semana Santa? Por que não também na Sexta-feira Santa, já que é feriado, já que as pessoas param pelo menos um pouquinho para pensar no Cristo? Vamos reverenciá-lo na sexta-feira, no sábado, no domingo, mas conhecendo Jesus verdadeiramente. Conhecendo esse Espírito que continua transformando a vida das pessoas com os seus ensinamentos. Eu não tenho redes sociais, mas não vivo isolado do mundo. E de vez em quando eu recebo alguns trechos de jornais, leio, tenho assinatura de vários jornais, várias revistas, gosto muito de ler, e eu vejo muitas vezes as pessoas fixadas, no erro. Então, às vezes a gente vê uma pessoa que a vida dela não é boa. Muitas vezes uma garota de programa, por exemplo, que agora até se deu um nome mais bonito, que é jovem. Parece que é bonito. Estão criando um glamour agora para esse nome. Mas eu vejo muitas vezes as pessoas criticando uma mulher, um homem que vive nessa posição, discriminando, julgando, colocando como um ser inferior. E o pior é que muitas vezes as pessoas usam o nome do Cristo para fazer isso. Eu vi essa semana uma mulher dizendo o seguinte, que Jesus, ele sempre perdoa. Ele é a favor do pecador, mas ele é contra o pecado. Porque ele disse, vai e não peques mais. Só que Jesus, em momento algum, usou isso para discriminar as pessoas. Ao contrário, ele vivia no meio das pessoas que tinham problemas. Hoje eu não tenho dúvida na nossa sociedade que Jesus provavelmente já teria sido linchado pelas ruas se ele vivesse entre nós. Porque ele mesmo disse que veio para os doentes e não para os sãos. Então nós estamos usando muitas vezes o Evangelho para deturpar a mensagem dele conforme a nossa crença e a nossa vontade. Jesus nunca foi a favor do pecado, do erro, mas também nunca foi contra o pecador. Ao contrário, ele acolhia a todos. Ele justamente foi crucificado naquela época porque ele vivia no meio das pessoas de vidas difíceis. Pregava para essas pessoas, transformava a vida dessas pessoas e continua transformando hoje em dia. Então nós temos que estar atentos para compreender a mensagem verdadeira de Jesus, que é o acolhimento. O perdão é uma palavra que a gente escuta muito hoje em dia, muito. Nós devemos perdoar. Juliano, mas eu não posso perdoar. Não posso. O que me fizeram é imperdoável. Mas o que você entende de perdão? Perdão não é pegar o teu ofensor e botar morar dentro da tua casa. Não é isso o perdão. Perdoar não é pegar o teu ofensor e botar na mesma cama que você. Não é isso o perdão. Isso é para o Cristo.
Nós não somos o Cristo ainda. Agora, perdoar é aceitar que aquela pessoa errou e ela tem direito a continuar a vida dela. Eu preciso continuar a minha vida sem ódio, sem rancor. Parar de querer destruir quem pensa diferente do que eu, quem age diferente do que eu. Esse é o verdadeiro Evangelho do Cristo. Aceitar as pessoas da maneira que elas são. Mas eu não quero conviver com a pessoa. Não conviva. Mas aceite que ela tem o direito de viver assim. Por mais que ela esteja equivocada. Por mais que às vezes ela esteja se autodestruindo naquele momento. Se Deus permite que ela viva assim, quem somos nós para não permitir? Isso quer dizer que nós não devemos ajudá-la? Não, devemos ajudá-la dentro da nossa capacidade. Mas o que a gente tem visto hoje é que casais que vivem 20, 30 anos juntos, e agora bem recente um casal meu se separou, e se tornam inimigos. Viveram 30 anos dentro da mesma casa, são pais dos mesmos filhos, dividiram tudo. Muitas vezes saíram de uma miséria financeira que mal tinham o que comer e hoje conseguiram uma estabilidade de vida. Não tem problema se o casamento não é mais possível. É melhor se separar, mas daí viram inimigos. E o pior é que muitos desses, na Sexta-feira Santa, não comem carne. E imaginam que estão homenageando o Cristo, deixando de comer carne, mas odiando aquela pessoa que conviveu 30 anos. Então, meus irmãos, nós precisamos começar a viver o Evangelho, ou pelo menos tentar viver o Evangelho. Pelo menos tentar. Nós imaginamos o Cristo muitas vezes, e na época que ele veio aqui também foi assim, como um líder de força, que ele tem que obrigar as coisas. Se eu defendo Jesus, eu tenho o direito de fazer o que for preciso para implantar o Evangelho. Essa semana a Prefeitura de Jundiaí, a Câmara de Vereadores de São Paulo, aprovou a obrigatoriedade de rezar o Pai Nosso em todo começo de aula dos colégios municipais. Ah, Juliano, mas eu sou cristão, tá certo? Obrigar? Jesus obrigou alguém a seguir o Evangelho dele? Até hoje ele não obriga ninguém. Como é que nós vamos obrigar as pessoas a rezar o Pai Nosso? Porque nós achamos que o caminho certo é o Pai Nosso. Esse não é o Cristo da doutrina espírita. Esse não é o governador espiritual. Não foi o que ele ensinou. Deus não é Deus dos cristãos. Deus é Deus do universo. Então quer dizer que se eu sou judeu, eu sou obrigado a rezar o Pai Nosso todo dia no começo da minha aula? Porque alguns decidiram que esse é o melhor caminho. Então nós estamos cometendo as mesmas loucuras que se cometeu há 2.000 anos atrás. E pior que nós estamos no meio disso tudo e não estamos muitas vezes nem percebendo o que está acontecendo. São pequenas atitudes que vão acontecendo todos os dias e cada dia mais a gente vai se afastando do Evangelho do Cristo. Jesus nunca obrigou ninguém a nada. Continua não obrigando. E mais, numa frase célebre dele, ele disse: não jogai pérolas aos porcos. O que ele quis dizer com isso? Uma frase forte. Que não adianta nós querermos despejar o Evangelho goela abaixo para quem não está pronto. Não adianta eu sair porta fora com todas as pessoas que eu conheço a partir de amanhã e querer falar de doutrina espírita com elas. Eu vivi isso lá em 2009. Alguns meses depois que eu estava na casa espírita, eu comecei a devorar todos os livros que tinha na frente. Eu li um livro por semana. E aquilo transformou a minha vida de uma maneira que eu queria que a vida das pessoas que me cercavam se transformasse também. Grande erro. Como é que eu ia botar os ensinamentos goela abaixo nas pessoas?
Não. Tem um ditado simples que diz que a doutrina espírita é um grande farol. E eu concordo, é um enorme farol. Porque ela traz os conhecimentos do Evangelho do Cristo claros, de fácil entendimento, que nós podemos exemplificar no nosso dia a dia. Mas por que ele é um farol tão grande? Por que tem tanta gente se despertando e seguindo a doutrina espírita? Quanto maior o farol é porque menos as pessoas enxergam. Muitas das pessoas que estão por aí fora do movimento espírita são muito melhores do que nós que estamos aqui dentro do movimento espírita. Seguem mais o Evangelho do que nós seguimos aqui. Tem uma passagem do mundo espiritual de Madre Teresa de Calcutá, que chegou ao mundo espiritual com médios por tudo que tinha vivido. E ela, em determinado momento, foi sugestionado ela para escolher o planeta onde ela ia habitar, a esfera onde ela habitaria. Ela tinha médios para escolher. E ela disse que ela gostaria de ser alçada, ser colocada em um planeta inferior ao da Terra. Porque a Terra está partindo para um planeta de regeneração. E um planeta de regeneração já é muito melhor do que tudo que a gente tem vivenciado aqui. E ela não se sentiria mais tão útil como ela se sentiu na última encarnação. Então, meus irmãos, esses são os espíritos de escola. Então, imaginemos se Madre Teresa de Calcutá é assim, o que diremos do Cristo? Eu tenho conversado com muitas pessoas a respeito de Jesus, a minha maneira, e as pessoas às vezes vêm me perguntar questões materiais, questões de sucesso no trabalho, e eu digo para eles: vocês já estudaram Jesus? E eles me olham de cara feia e dizem: mas Jesus não tem nada a ver com religião, eu não estou falando de religião, eu também não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Qual é o maior coaching, que é a palavra que está em voga no momento, que já passou pela Terra? Quem é a pessoa que mais ensinou a você lidar com os problemas do dia a dia? Quem é que mais ensinou a lidar com um funcionário difícil, com um colega de trabalho difícil, com um patrão difícil, se não foi o Cristo? As empresas nada mais são do que conglomerados de relações humanas. Nenhuma empresa vai ter sucesso se não tiver sucesso nas relações lá dentro. As famílias, quem é o maior coach familiar? Hoje tem tanta terapia familiar, e deve ter mesmo, terapia de casais, terapia dos filhos. Quem foi o maior terapeuta que passou por aqui? Então, é lógico que eu tenho que procurar todas as questões materiais, mas eu tenho que compreender que a nossa base tem que ser o Cristo. Tem que ser os ensinamentos do Evangelho, e nós não estamos falando de religião. O grande problema hoje do planeta são as relações pessoais. Se eu penso de uma maneira e as pessoas acham que isso é só na política hoje, né? Porque está muito acerbada essa briga, essa questão toda. Não é só na política, é na religião, é no futebol. As torcidas de futebol estão se matando antes dos jogos, aconteceu esse ano ainda no Nordeste. Então a intolerância é geral. Se a pessoa pensa diferente do que eu, não presta, não serve, é burro. É isso que a gente ouve. E não é só isso que não sou só eu que ouço isso, eu tenho certeza que todos vocês também ouvem. Se alguém pensa diferente do que eu, se alguém tem uma religião diferente da minha, não serve. Nós aqui como espíritos ainda sofremos grande preconceito no meio da sociedade. Já foi muito pior. Mas as pessoas que convivem comigo e que se aproximam de mim durante a minha jornada e que sabem que eu sou espírita,
aprenderam a respeitar. Mas no fundo elas ainda falam que eu lido com demônios. Parece uma brincadeira, gente, mas não é. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender que o verdadeiro coaching é Jesus. Ele tem que ser o nosso modelo de guia. E não o Jesus crucificado. O amigo, o companheiro, que está de braços abertos todos os dias. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos que se voltar para Jesus. Mas nos melhores momentos da nossa vida, nós também temos que nos voltar para Jesus. Em agradecimento, nos grandes momentos bons da nossa vida, procurar observar aqueles que nos cercam, que às vezes não estão passando grandes momentos, exercer realmente o Evangelho. Jesus sempre foi e é um grande líder, nunca, como eu falei, pela imposição, mas pelo convencimento. Quando Paulo de Tarso foi julgado, que depois ele foi descobrir que era, entre aspas, o seu cunhado, que era a irmã de Abigail, que era a mulher que ele amava, ele não sabia até então. E antes de apedrejar, ele perguntou para ele, mas quem é esse Messias que você segue? Quem é esse Messias, que você abandonou toda a sua vida por ele? Esse Messias é tão fraco que não conseguiu se salvar. Foi crucificado. E a resposta foi que Jesus era tão grande que ele não precisou se salvar. Ele não precisou usar da violência para reagir a nada. Porque ele não veio aqui para conquistar nada físico. Ele não veio aqui para poupar o seu corpo físico. Ao contrário, ele veio aqui dar o testemunho, como eu falei, do Evangelho universal. Os grandes conquistadores da humanidade, todos eles desencarnaram, e a grande maioria em péssimas condições. Em péssimas condições. Jesus voltou ao mundo espiritual maior ainda, como governador espiritual que sempre foi. Então, meus irmãos, não podemos pedir aos nossos líderes de hoje que eles também usem da força. Também oremos para que eles tenham sabedoria para tentar o convencimento para as questões melhores. Nós sabemos que numa sociedade polarizada e diversificada sempre vão ter opiniões diferentes, e deve ser assim. Nós só vamos crescer quando nós tivermos pessoas que nos critiquem. Se nós só estivermos bajuladores ao nosso redor, nós não vamos crescer. Então, que os nossos líderes eles tenham essa consciência de liderar pelo convencimento, pelo menos da maioria, mas não querendo destruir a minoria, não querendo que aquela minoria mude de ideia e seja obrigada a seguir o que a maioria pensa. Finalizando, meus irmãos, nós temos que compreender que Jesus não é Deus. Durante muito tempo houve essa confusão. E eu tenho dito que, entre aspas, esqueçamos um pouco de Deus. Não no sentido de pai amoroso, mas no sentido de tentar compreender Deus. Nós não temos capacidade para compreender. Sempre que nós pensamos em Deus, nós vamos imaginar um velhinho de barba sentado em cima de uma nuvem. É impossível conceber Deus. Nós mal saímos do jardim de infância. Como que a gente quer fazer conta matemática da faculdade? É impossível. Mas Jesus,
mesmo que nós não saibamos o seu tamanho, a sua capacidade. A gente gosta tanto, né, como espírita, de olhar ao nosso lar. Imagina onde Jesus mora. Que tipo de corpo espiritual Jesus tem? Eu não sei. O que é uma reunião dos Cristos do sistema solar a qual Jesus pertence e faz parte? Que tipo de gabinete que Jesus tem? Eu não sei, não faço ideia, a minha capacidade não chega a tanto. Mas Jesus, nós temos uma figura material porque Ele esteve aqui entre nós. Nós temos um evangelho que Ele nos deixou. Então, para transformar as nossas vidas, o nosso dia a dia, nos foquemos nos ensinamentos do Cristo. Sabemos que o Pai é o maior de todos, mas para nós aqui encarnados, na nossa atual condição, o maior é o Cristo. Kardec perguntou e os Espíritos responderam: quem é o maior exemplo que passou aqui na Terra? Jesus. Então, eu falo isso para que possamos trazer esse Jesus para o nosso dia a dia, para as nossas casas, para os nossos trabalhos. E não imaginando que Jesus é o cara da religião crucificado. Não. Jesus não é isso. Jesus é o amigo do dia a dia. Eu me lembro alguns anos atrás que uma moça do ES disse assim para mim: Juliano, eu estou tentando identificar e modificar a minha vida, imaginando que Jesus está sempre do meu lado. Porque daí nós vamos ter vergonha de ter algumas atitudes que a gente tem. Se cada um de nós pudesse realmente viver imaginando que Jesus está ao nosso lado o tempo todo, e Ele mentalmente está, espiritualmente Ele está, nós não tomaríamos grande parte das atitudes que a gente toma. E se eu não faço isso, vocês também não fazem, ninguém mais faria. Então mentalizemos Jesus deste jeito, este grande irmão, este grande ser que se esforçou tanto para vir ao planeta, nos mostrar o caminho, a verdade, e a vida. Jesus falou que ninguém vai ao Pai senão por Ele, mas não é Ele em carne. Ninguém vai ao Pai se não seguir os seus ensinamentos. Ninguém se tornará espírito puro sem vivenciar o Evangelho. Então, meus irmãos, essa era a mensagem que eu tinha para hoje. Que Jesus transforma assim as nossas vidas. Transformou a minha, transformou a vida de muitas pessoas que conheçam, porque eu não conhecia Jesus antes de chegar à doutrina espírita. Imaginava esse Jesus lá da cruz, que uma vez ou duas vezes por ano eu me recordava dele. E hoje eu sei que não, que Ele está presente todos os dias nas nossas vidas. Então Jesus transforma as nossas vidas, mas desde que nós abraçamos esse Evangelho que Ele nos ensinou. É o que eu tinha para hoje.